nosso Deus. Deve receber a honra, a glória e o poder. Vós nos resgatastes, Senhor, com o vosso sangue. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fizestes de nós reino para o nosso Meus irmãos e irmãs, pronto, já cá estou. Foi um ano especial. Já agradeci aos senhores bispos auxiliares o terem proclamado para vós nas catequeses o texto que eu deixei escrito. Esta última catequese estava prevista como uma meditação sobre a celebração que se aproxima, a celebração da morte e da ressurreição de Cristo, como a expressão principal da nossa fé. Como sabeis, estas catequeses deste ano têm tido como pano de fundo a compreensão da fé nos textos conciliares. E este é um aspecto quase sempre presente, sempre que o concílio fala dos diversos assuntos. Há esta consciência clara que a fé proclamada, a sua proclamação verdadeira é, em silêncio, mergulhar no mistério pascal de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Isto toca vários aspectos da nossa existência crente. Percebermos que celebrar a Páscoa, e fazemos-lo sempre que celebramos a Eucaristia, é a expressão máxima da nossa fé. Purifica-a e sublinha-lhe os traços fundamentais e decisivos. Aponto-vos alguns, embora depois não vamos desenvolvê-los todos. É nesta celebração da Páscoa, neste mergulhar na morte e ressurreição de Jesus, que nós percebemos que Jesus é a Palavra. Este é o meu filho muito amado, escutai-o, que é a única palavra que vale a pena escutar. E que todas as outras palavras da Bíblia, dos padres da Igreja, do magistério da Igreja, ou somos capazes de as reconduzir a Cristo Palavra, a Cristo Verbo de Deus, ou ficamos aquém da mensagem que ela nos comunica. Depois, esta celebração pascal faz-nos perceber, isto é importante sobretudo para a evangelização, para aqueles que na Igreja têm a obrigação de proclamar, de ensinar a fé da Igreja. A fé da Igreja não é um discurso, é um acontecimento. Aliás, na Sagrada Escritura, a palavra hebraica que significa acontecimento, a palavra dabar, é a mesma palavra que significa, é o mesmo vocábulo que significa a palavra de Deus. Numa consciência muito bela que o autor sagrado tem de que a palavra de Deus ou é acontecimento ou escapa-nos, passa-nos ao lado. Não é fácil compreender a exigência deste acontecimento. Nós estamos mais, e então na civilização em que vivemos agora, mediatizada, nós estamos mais habituados a ser informados sobre factos do que a vivermos o realismo de um acontecimento.
Eu gostava de vos contar um exemplo que eu encontrei num autor, quando ele distingue entre o acontecimento e um facto. Ele conta um exemplo muito corriqueiro. Um casal que vinha de automóvel a regressar à cidade num domingo à tarde, depois de um fim de semana, muito trânsito, e de repente passam por um acidente grave em que há uma pessoa ou morta ou moribunda estendida à beira do carro acidentado, esperando a ambulância. E a senhora, a esposa do casal, diz para o marido: olha, mais uma imprudência, esta gente não tem juízo, segue, vê se escapas daqui. Mas depois, ao olhar, verificou que o morto ou moribundo, estendido à beira do carro acidentado, era um familiar seu. E aí a coisa mudou completamente de figura. Aquilo tinha deixado de ser um facto, passou a ser um acontecimento que a envolvia emotivamente, afetivamente, na preocupação. Depois, somos convidados nesta celebração pascal a saber se a Páscoa de Jesus, ainda hoje, é para mim só um facto histórico que a gente celebra ou é um acontecimento que me envolve. Este é um dos aspectos que desenvolveremos. E perceber que celebrar é a melhor maneira de proclamar a nossa fé, muito mais do que o discurso. Se a Páscoa for para nós um acontecimento, nós estamos envolvidos nele e descobrimos aí toda a riqueza exigente do Deus amor, do Deus que é para nós um mistério de amor. Esta dimensão pascal da nossa fé, da fé da Igreja, atravessa, como eu vos dizia, o magistério conciliar do princípio ao fim. Na compreensão da Igreja, na compreensão da sua missão no mundo, na compreensão dos ministérios ao serviço da Igreja, povo sacerdotal, no aprofundamento dos diversos carismas com que o Espírito Santo enriquece a Igreja, na afirmação da dimensão escatológica, da esperança na vida eterna. Iremos aprofundar, à luz do concílio, alguns destes aspectos, porque não há tempo de os tratar de cada um por si. E o primeiro que vamos desenvolver é Cristo morto e ressuscitado, Filho de Deus Pai, é a única palavra que vale a pena ouvir. E no dinamismo do aprofundamento e do crescimento da nossa fé, temos que ser capazes, mesmo quando ouvimos outras palavras inspiradas. A Igreja nunca desistiu de proclamar a Sagrada Escritura, mas a Igreja quer e espera que quando eu escuto a palavra da Escritura, eu escute o Filho de Deus feito homem, a palavra eterna de Deus. A carta aos Hebreus começa por dizer que Deus falou de muitos modos aos nossos antepassados. E é verdade. Falou e continua a falar pelas maravilhas da criação, pelos acontecimentos em favor do seu povo, pela palavra dos profetas e na plenitude da história da salvação, neste tempo que é o último, diz a Escritura, Deus como que resumiu todas as suas palavras
na sua palavra eterna, Jesus Cristo. Só a fé viva em Jesus Cristo nos leva a reconduzir a Ele todas essas palavras de Deus, todas as palavras que temos escutado durante a nossa vida. Ou seja, reconduzir a Ele toda a história da salvação e toda a nossa história pessoal. Quando a nossa fé nos leva a escutar Cristo como palavra do Pai, nunca mais quereremos ouvir outra palavra. Quando lemos as Escrituras, quando escutamos a palavra da Igreja, escutamos Jesus Cristo. O mistério da encarnação exprimiu-se em todas as palavras humanas que os homens pronunciaram como palavra de Deus. A orientação decisiva vem-nos do próprio Deus Pai acerca do seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Esta palavra que aparece 2 vezes no Evangelho, no Tabor e no Jordão, mostra a vontade eterna de Deus. Quer que o ouçamos ouvindo o seu Filho. Esta palavra definitiva de Deus, ouvida no tempo de Jesus, é pronunciada por Deus desde o início, sempre que procurou falar aos homens através das palavras humanas. Esta concentração de toda a palavra de Deus em Cristo, palavra eterna, exige o primeiro e decisivo crescimento da nossa fé. O seu início é variado. A fé de cada um de nós tem uma história. Uma palavra da Sagrada Escritura, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Uma pregação como palavra da Igreja. O testemunho de um cristão. Ou um acontecimento que nos comoveu. Em todos esses momentos, o homem sente-se interpelado por Deus, sente que Ele o convida e responde-lhe na sinceridade do seu coração. Mas a fé, que é essa resposta, não pode ficar prisioneira da palavra que a originou. É a própria fé que leva a descobrir nela Cristo Palavra e a perceber que a resposta da fé é sempre um sim a Jesus Cristo, à sua Páscoa, aos seus ensinamentos, aos acontecimentos da sua vida, ao seu dom total na sua morte e ressurreição. Isso significa, meus queridos amigos, que a verdadeira fé é sempre um mergulhar na paixão e na ressurreição de Cristo. A fé cristã tem na sua essência uma dimensão pascal. Crescer na fé significa aprofundar essa dimensão pascal. O outro aspecto que eu gostaria de aprofundar convosco hoje é a fé como o nosso abandono a um acontecimento de salvação. E já vos expliquei logo à partida a riqueza deste conceito acontecimento. A celebração da Páscoa mostra-nos que a fé vivida é mais acontecimento do que discurso. E o grande acontecimento é a Páscoa de Jesus. Viver da fé é mergulhar nesse acontecimento, é sentir-se envolvido nele, é sentirmos-nos dele protagonistas.
Envolvidos nesse acontecimento, a nossa vida ganha um rumo novo. A salvação só será para nós acontecimento se envolver a nossa vida agora no presente. A morte e a ressurreição de Cristo dão um sentido novo à nossa própria morte, como porta que se abre para uma vida nova. Para acompanharmos isto com o concílio, vou ler-vos um texto da Gaudium et Spes. Enquanto diante da morte qualquer imaginação se revela impotente, a Igreja, ensinada pela revelação divina, afirma que o homem foi criado por Deus para um fim feliz, para além dos limites da miséria humana. A fé cristã ensina que a própria morte corporal de que o homem seria isento se não tivesse pecado, acabará por ser vencida quando o homem for pelo omnipotente e misericordioso Salvador restituída à salvação que por sua culpa perdera. Com efeito, Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele com todo o seu ser na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. Esta vitória alcançou a Cristo ressuscitado, libertando o homem da morte com a própria morte. Portanto, a fé que se apresenta à reflexão do homem apoiada em sólidos argumentos dá uma resposta à sua ansiedade acerca do seu destino futuro e, ao mesmo tempo, oferece a possibilidade de comunicar em Cristo com os irmãos queridos que a morte já levou, fazendo esperar que eles alcançaram a verdadeira vida junto de Deus. Este texto, que é um bocadinho elaborado, mostra que quando a fé para nós é um acontecimento, quando a Páscoa de Jesus é um acontecimento, e nós nos sentimos envolvidos nele, tudo muda. A vida presente, a nossa morte, a nossa esperança na vida eterna. Quando vivemos a Páscoa como acontecimento que nos envolve, sentimos-nos atraídos por ela. É essa atração que nos leva à união com Jesus Cristo e à Igreja. Jesus anunciou essa atração. Eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. É impressionante que Jesus, que arrastou multidões com a sua pregação, fez milagres maravilhosos, esteja convencido que é a sua cruz que atrai a Ele todos os homens. Esta atração da cruz de Cristo só a sentiremos se nos deixarmos envolver no acontecimento pascal que se renova em cada Eucaristia. A Eucaristia pode ser, devia ser sempre o momento da grande atração. O concílio, e é bom relembrá-lo, na Lumen Gentium afirma: sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e realiza-se a unidade dos fiéis, constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. Se a nossa fé for sempre esse mergulhar no acontecimento pascal,
A própria escuta da palavra torna-se acontecimento. E aí retomamos o conceito hebraico de dabar, que tanto significa a palavra dita como o acontecimento vivido. A palavra de Deus envolve-nos e projeta a nossa vida para o desígnio de Deus. A proclamação da palavra de Deus na Igreja não pode ser só discurso, não pode ser só enunciado doutrinal. Tem a novidade chocante do acontecimento que nos envolve e muda a nossa vida. Terceiro aspecto daqueles que enunciei no princípio e que resolvi aprofundar convosco. A Igreja é chamada, ela própria, a ser acontecimento pascal. E esse é talvez o grande desafio à renovação da Igreja. Que ela não seja só uma instituição que ensina, que proclama uma doutrina, que tem uma moral, que ela seja sempre, de uma maneira viva, um acontecimento que nos envolve. Na Igreja, a Páscoa de Jesus tornou-se acontecimento que envolve a humanidade. Entrar na Igreja é, aliás, a consequência necessária e inevitável daqueles que se deixaram envolver pessoalmente pelo acontecimento pascal. A Igreja é a grande realização da profecia de Jesus: quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. A Igreja é composta por aqueles e por aquelas que sentiram essa atração e que, pela fé, através dos sacramentos, se unem a Cristo, se tornam o seu corpo e fazem da sua morte e ressurreição o acontecimento que transforma as suas vidas. A própria Igreja, corpo de Cristo, atrai, como o Senhor atrai. Na sua mensagem, no seu testemunho vivo, deve comunicar e tornar viva essa atração por Jesus Cristo. Aliás, estou convencido, sempre assim fomos, hoje mais do que nunca, que ninguém se põe a caminho para entrar na Igreja se não se sentiu fortemente atraído. Esta atração é real. Sempre que a Igreja testemunha a sua autenticidade de acontecimento da salvação. A recente eleição do novo Papa foi disso um exemplo vivo, nos gestos simples da sua autenticidade cristã. Atraiu multidões, surpreendendo aqueles para quem a Igreja estava em decadência. É a radicalidade do amor que leva a Igreja a atrair todos os que procuram a vida, no realismo da sua existência. O Concílio, referindo-se concretamente aos esposos cristãos, afirma: os próprios esposos, feitos à imagem de Deus, estabelecidos numa ordem verdadeiramente pessoal, estejam unidos em comunhão de afeto e de pensamento e com mútua santidade, de modo que, seguindo a Cristo, princípio da vida, se tornem, pela fidelidade do seu amor, através das alegrias e sacrifícios da sua vocação, testemunhas daquele mistério de amor que Deus revelou ao mundo com a sua morte e ressurreição. Atraídos pelo mistério pascal de Cristo, atraídos pela Igreja na sinceridade da sua fé. Os homens encontram nele a luz que esclarece as suas vidas
e os seus enigmas. Cito-vos mais um texto da Gaudium et Spes. Tal é e tão grande o mistério do homem que a revelação cristã manifesta aos que creem. E assim, por Cristo e em Cristo, esclarece-se o enigma da dor e da morte, qual, fora do seu Evangelho, nos esmaga. Cristo ressuscitou, destruindo a morte com a própria morte, e deu-nos a vida, para que, tornados filhos no Filho, possamos exclamar no Espírito: Abba, ó Pai. É toda a existência humana que adquire em Cristo, morto e ressuscitado, um sentido novo. O Verbo de Deus, volta a citar o concílio, pelo qual todas as coisas foram feitas, fazendo-se homem e vivendo na terra dos homens, entrou como homem perfeito na história do mundo, assumindo-a e recapitulando-a. Ele revela-nos que Deus é amor e ensina-nos ao mesmo tempo que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o novo mandamento do amor. Dá assim aos que acreditam no amor de Deus a certeza de que o caminho do amor está aberto para todos e que o esforço por estabelecer a universal fraternidade não é um esforço vão. Adverte ao mesmo tempo que este amor não se deve exercitar apenas nas coisas grandes, mas antes de mais nas circunstâncias ordinárias da vida, suportando a morte por todos nós pecadores. Ele ensina-nos, com o seu exemplo, que também devemos levar a cruz que a carne e o mundo fazem pesar sobre os ombros daqueles que buscam a paz e a justiça. Constituído Senhor pela sua ressurreição, Cristo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, atua já pela força do Espírito Santo no coração dos homens. Não suscita neles apenas o desejo da vida futura, mas por isso mesmo anima, purifica e fortalece também aquelas generosas aspirações que levam a humanidade a tentar tornar a vida mais humana e a submeter para esse fim toda a terra. Os cristãos sabem, para serem fiéis à Igreja, precisam de se unir à cruz de Cristo. A Igreja vive este desafio. O seu próprio acontecimento, celebrando a celebração da Páscoa, leva a Igreja à sua verdade fundamental: viver animada pela vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Celebrando a Páscoa, mergulhamos no insondável mistério do amor de Deus por nós, por todos os homens. Passamos da Páscoa deste ano uma Páscoa nova. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor nosso Pai, nós vos pedimos, concedei a todos os vossos filhos o dom de acolher a graça da fé num coração renovado, para que saibam reconhecer em vós o único Deus verdadeiro e aquele que vós enviastes, Jesus Cristo. Fazei que se deixem guiar pelo Espírito Santo ao longo de todo este ano, de modo a avançarem no caminho da fé com um coração alegre e a serem no mundo testemunhas do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.